Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET, volume 2, semana 5 para a turma do terceiro ano. A primeira questão pede para a gente que, com base no cartão abaixo, explique como funciona o processo de gentrificação. Bom, então gentrificação é um processo que ele altera a dinâmica do espaço urbano, onde antes uma área que não era valorizada, ela passa a ser valorizada. Para isso ocorrer, pode ter acontecido um investimento público ou então um empreendimento particular naquela área. Imaginamos, por exemplo, que determinada área que antes não era valorizada, agora se instala ali um grande complexo industrial ou então uma área de lazer, né? Isso faz com que aquela área ela sofra um processo de valorização. Tá? No Brasil, nós temos exemplos desse processo de gentrificação. Nós podemos citar, por exemplo, a região portuária do Rio de Janeiro, né? Nós podemos citar também a favela do Vidigal, onde que esse processo de gentrificação está ocorrendo. Então, por causa da vista, né, para a Praia de Ipanema, daquela localidade, pessoas com alto poder aquisitivo começaram a comprar casas ali, né? Tem até um hotel subindo naquela região, sendo construído naquela região, e aí as pessoas que antes ocupavam aquela área, que era uma área de baixa valorização, né? As pessoas não tinham interesse em morar, mas essa dinâmica agora alterou. Então a gente consegue perceber que o processo de gentrificação está acontecendo lá, né? Um processo de uma área que antes era desvalorizada, agora ela passa a ser valorizada. E o cartão aqui ele representa isso, né? Então as pessoas que antes moravam nessa área desvalorizada, agora por algum empreendimento que se instalou lá, mudando a dinâmica daquele local, né? A estrutura daquele espaço urbano se modifica. E aí nós temos, né, a representação aqui de uma construção moderna, de um prédio moderno, expulsando, né, as pessoas que antes estavam naquele local. Tá? Então, essa substituição que leva à valorização daquele determinado espaço urbano, esse processo nós damos o nome de gentrificação. Então, a resposta ficaria mais ou menos assim, que vai ser um processo que altera o espaço urbano, fazendo com que uma área antes desvalorizada se transforme em uma área nobre. A transformação pode ocorrer por um empreendimento ou investimento público, alterando a dinâmica daquele espaço e atraindo pessoas de rendas mais elevadas. A 2 fala que o processo de urbanização está diretamente ligado à industrialização das sociedades. Percebe-se tal afirmação no fato de cada uma das sucessivas revoluções industriais terem sido acompanhadas por sucessivas explosões demográficas em diversas cidades do mundo. Sobre o processo de urbanização associado à industrialização, julgue as afirmações abaixo com V e F. A primeira revolução industrial foi caracterizada pela forma democrática com que ocorreu, distribuindo-se por todos os grandes países do mundo que passaram por acentuados índices de urbanização de suas cidades. Bom, na verdade, esse processo acontece inicialmente de maneira restrita, né? Então ele não vai ocorrer de forma democrática, distribuindo aí por todos os grandes países do mundo. Então, a primeira é falsa. A 2 fala que a urbanização é um processo mais recente nos países subdesenvolvidos, em virtude da industrialização tardia de suas economias. Realmente, é o que nós falamos, por que os países subdesenvolvidos eles apresentam tantos problemas urbanos? Justamente porque a urbanização nesses países foi realizada de maneira tardia, tá? E de uma forma muito acelerada, então não ocorreu o planejamento. Por que isso aconteceu de maneira tardia? Porque justamente a industrialização desses países, a industrialização de sua economia aconteceu de maneira tardia, então essa alternativa é verdadeira. A 3 fala que a terceira revolução industrial, né, famosa revolução técnico-científica, foi a grande responsável pela urbanização de países subdesenvolvidos, pois possibilitou a presença de indústrias estrangeiras nesses países e elevou índices de pessoas em busca de empregos nas cidades. Sim, gente, realmente existe essa relação porque a terceira revolução industrial ou a revolução técnico-científica foi aquela revolução que alguns autores vão falar que aconteceu a partir da década de 70, onde ocorreu o advento da informática, né, um desenvolvimento muito grande dos meios de transporte e da comunicação. E isso permitiu que as indústrias que antes se instalavam próximas ao seu mercado consumidor,
né, e onde tinha também uma oferta de mão de obra, agora essas indústrias elas podiam se instalar em diferentes partes do mundo. E aí essas indústrias elas começaram a se instalar em países subdesenvolvidos, porque a mão de obra desses países era mais barata. E como o meio de transporte desenvolveu tanto, mesmo estando distante do seu mercado consumidor, isso não era um problema mais para as indústrias. Então ocorreu essa descentralização industrial e nós tivemos esse processo, né, onde as indústrias expandiram para os países subdesenvolvidos e com isso, né, impulsionou o processo de urbanização. Então essa alternativa vai ser verdadeira. A 4 fala que a Ásia Meridional e a África subsaariana foram as primeiras regiões do mundo a se urbanizarem depois da Europa. Então nós sabemos que tratam aí das duas regiões, né, que são ainda as regiões com as menores taxas de urbanização, então essa alternativa é falsa. A 3 fala: a urbanização, o aumento da parcela urbana na população total, é inevitável e pode ser positivo. A atual concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem de fato um quadro ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. Né? Então, nós estamos vendo aqui um abre aspas, né? Trazendo uma opinião que a urbanização ela tem seus problemas, ela tem a concentração da pobreza, mas ela seria inevitável para acontecer também, né, um maior crescimento econômico, que isso seria impossível sem a urbanização. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto. Então, vamos pensar numa alternativa que corresponde ao que a frase está falando para a gente. A fala que no mundo contemporâneo, os governos devem substituir políticas públicas voltadas ao meio rural por políticas destinadas ao meio urbano. Acho que a mensagem não passa essa percepção para a gente, né? A B fala que a urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres se for controlada pelos governos, por meio de políticas de restrição ao êxodo rural. Né? A frase também não passa essa mensagem de restringir essa migração, de restringir o êxodo rural, e também não passa uma mensagem, né, de autocontrole assim, do governo. A C fala que a concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas sociedades contemporâneas. Acho que a frase também não passa essa mensagem, né, de que a concentração populacional vai ser uma causa da disseminação da pobreza. Ela fala que nas cidades vai ocorrer essa concentração da pobreza, mas não fala dessa relação de causalidade que a questão C aqui está querendo dizer. A D fala que os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da contribuição das políticas públicas para que eles se realizem. Então, acho que a questão D vai ser a questão mais coerente com a afirmativa que consta aqui na questão 3, né? Porque a questão 3 ela fala justamente que a urbanização ela é inevitável e pode ter pontos positivos. Né? Ele traz também a questão de que as cidades vão concentrar as pobrezas, mas também vai ser através da cidade a possibilidade de um crescimento econômico significativo. Então ele considera os problemas da cidade, mas também fala, né, dos pontos positivos. Então a D fala que os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da contribuição das políticas públicas para que eles se realizem. Né? Então levantando essa questão de que a urbanização também vai ter pontos negativos, que seus benefícios eles não são automáticos, mas se as políticas públicas forem adequadas, a urbanização pode ter muito ponto positivo. Né? Então, indo de acordo com o que a mensagem transmite. Então, a alternativa correta é a letra D. A 4 fala que a questão da moradia no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, é um problema social que ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão estão corretas as afirmativas abaixo, exceto
Mesmo tendo diversas opções de moradia, áreas impróprias para ocupação, como as margens de rios e encostas de morros, são escolhidas por alguns grupos populacionais, principalmente por razões culturais e afetivas. Então, vocês acham que, né, relacionado com a questão da moradia no Brasil, as pessoas realmente têm diversas opções de moradia e que elas optam por áreas impróprias, né, áreas que têm risco de deslizamento, risco de enchente, principalmente aí por razões culturais e afetivas? Não, né? Essa ocupação vai se dar por uma questão de não escolha mesmo. É a única opção que as pessoas têm é de se estabelecer em uma área que não tem uma infraestrutura adequada, uma área onde o poder público não chega, mas é a única área que as pessoas conseguem, tem um poder aquisitivo para se estabelecer ali, tá? Então, essa questão aqui está errada, né? Falando que vão se estabelecer por razões culturais e efetivas. A B fala que as ocupações em áreas irregulares e a ampliação e surgimento de favelas são consequências de um processo de urbanização desordenado e sem planejamento. Realmente, né? As ocupações em áreas irregulares, a ampliação e surgimento de favelas são consequências de um processo de urbanização desordenado e sem planejamento. Tá? Então, o nosso processo de urbanização ele vai ser responsável pela ampliação e surgimento aí das favelas. A C fala que, em muitas situações, as pessoas que não conseguem obter renda suficiente para custear sua habitação acabam utilizando as ruas da cidade como espaço de moradia. Né? Vai ser algo que também acontece. A D fala que a questão da moradia no Brasil não se restringe à falta de uma casa para as famílias. Ela é muito mais ampla e envolve problemas relacionados com a ausência de saneamento básico, asfaltamento das ruas, iluminação pública e redes de água tratada. Né? Realmente, a questão da moradia no Brasil também tem a questão da falta de uma casa, mas é uma questão muito mais complexa, vai muito além disso. Né? Então, são locais onde as pessoas se estabelecem, locais onde o poder público não chega, a infraestrutura não chega e essas pessoas não têm uma condição ali adequada de saneamento básico, né? De segurança, de rede de água tratada. Então, a alternativa, né? A B, C e D são as alternativas corretas e a única afirmativa incorreta é a letra A. Né? A questão pediu sobre essa questão, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto a letra A. Tá? A 5 fala que em 2021 aproximadamente metade da população mundial já vivia em áreas urbanas. Estima-se que em 2015 80% da população urbana mundial estará residindo em grandes cidades da América Latina, da Ásia e da África. Explica as causas desse intenso processo de urbanização que vem ocorrendo nos países subdesenvolvidos nas últimas décadas. Então, gente, o que justifica, né, essa acelerada urbanização que os países subdesenvolvidos estão passando? Nós podemos dizer que esse processo ele vai ocorrer porque as atividades econômicas elas estão concentradas nos grandes centros urbanos. Tá? Então, olha só, a questão ficou assim: o intenso processo de urbanização pode ser explicado pela concentração das atividades econômicas nas grandes cidades dos países subdesenvolvidos e pela concentração de terras e mecanizações agrícolas no campo, tá? Uma vez que o que nós chamamos de fatores de repulsão do campo, né? Concentração de terra na mão de poucas pessoas, mecanização agrícola no campo diminuindo a oferta de mão de obra. Isso fez com que as pessoas saíssem do campo para ir para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Tá? Então, também vai ser um fator que influencia. Esses fatores incentivaram as pessoas a buscarem as cidades como oportunidade de uma vida melhor. Então, os fatores de expulsão do campo, né, de repulsão que fez com que as pessoas saíssem do campo para ir para a cidade e também pelas atividades econômicas aí se concentrarem nas grandes cidades. Tá joia? Então, a correção do nosso PET ficou assim.